all I wanted to do was kill him. Arm, when I head back there, I could put my knees in the back of her back. Well, why did you want to kill them, Gary? Why? Why did you want a reef on their neck? Because I didn't want them to get away. I wanted to have sex with them. And I wanted to kill him. Oi, eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo no canal, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações e segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. O caso de hoje foi uma sugestão que trouxeram aqui no canal. Muita gente tá pedindo pra eu trazer serial killers e eu tô começando a trazer. Já tem alguns na lista aí que eu não trouxe antes, alguns clássicos como Richard Ramirez, BTK. É só ter calma que logo logo tem por aqui. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Gary Leon Ridgway nasceu no dia 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake, nos Estados Unidos. Aos 11 anos, ele se mudou com sua família para Washington, onde ele viveu por toda a sua vida. O local onde ele morava era considerado um local bem pesado, tinha muita prostituição, muitos assassinatos, crimes, e dentro da sua casa também o clima não era dos melhores. Quando criança, ele costumava fazer xixi na cama e por conta disso ele era muito penalizado por sua mãe, de formas bem bizarras, como ficar sem comer, tomar banho gelado e até inclusive ser abusado sexualmente por ela, enquanto tomava banho após esses episódios. A sua mãe, Mary Rita, ela era considerada uma mulher muito controladora, muito obsessiva, e segundo o próprio Gary, ela foi a responsável por todo o seu trauma de infância, já que ela acabava abusando não só sexualmente, mas fisicamente e psicologicamente, não só dele, mas seu irmão também. Segundo o Gary também, a sua mãe foi a primeira mulher da qual ele sentiu um ódio tão grande a ponto de poder torturá-la e, na verdade, fantasiar sobre isso, e além disso, ele também sentia um desejo sexual incontrolável por ela. Seguindo o que foi escrito sobre complexo de Édipo, é normal esses meninos que sentem atração por suas mães ter também um ódio seguido por elas. A relação dele com o pai, chamado Thomas Newton, era completamente diferente, era uma relação de respeito. O seu pai era motorista de ônibus e nunca falou nada sobre isso. Na escola, o Gary dava bastante trabalho, ele não era um aluno exemplar, pelo contrário, ele chegou a repetir 2 anos. Ele era disléxico, então isso até acabou atrasando bastante ele. E ele nunca foi considerado, assim, um filho favorito. Na verdade, seu irmão Gregory, ele meio que tinha todo o talento, segundo sua família, né? E acabava se dando bem na escola, se dando bem em casa, enquanto o Gary era sempre maltratado. Na adolescência, assim como outros serial killers, o Gary começou a mostrar interesse por fogo. A partir dos 13, 14 anos, ele começou a se envolver em alguns incêndios criminais e começou também a machucar e torturar animais, matando principalmente gatos. Quando ele tinha 16 anos, ele teria cometido então o seu primeiro crime com uma pessoa, levando um menino de 6 anos até a floresta, onde ele o esfaqueou. Mas a criança conseguiu sobreviver e nada aconteceu com o Gary. Segundo ele, ele fez tudo aquilo porque ele sentiu vontade, ele queria saber como era matar alguém. Na juventude, ele estudou e se formou na Tye High School, onde ele conheceu a sua primeira namorada, Claudia Craig. Em 1969, os dois se casaram. Nessa mesma época, ele entrou para a Marinha, foi mandado para o Vietnã e durante todo esse tempo, ele teve a sua primeira experiência com garotas de programa. Em uma dessas relações, inclusive, ele teria contraído gonorreia de uma delas e isso teria deixado ele com muita raiva. Menos de 2 anos depois do casamento, o relacionamento acabou, ele acabou pedindo divórcio assim que ele voltou do Vietnã. Pouco tempo depois, alguns anos na verdade, ele conheceu a Marsha Lorraine Brown. Os dois se relacionaram, também se casaram e tiveram um filho chamado Matthew em 1975. Com o nascimento do filho, Gary tentou mudar de vida, tentou seguir uma vida ali religiosa, indo de porta em porta, lendo a Bíblia. É dito também que toda vez que ele lia alguma coisa, que ele pregava a palavra, ele chorava bastante. E ele queria também que a sua mulher seguisse a mesma religião. Mas acabou não dando certo tudo isso, porque ele e a mulher tinham diversos fetiches sexuais bem pesados. Na verdade, ele tinha e ela seguia o que ele falava, como por exemplo, estrangulamento e violência sexual. Mesmo eles tendo
tendo uma relação sexual bem ativa, ele continuou procurando garotas de programa e começou a, inclusive, colocar a sua mulher junto nessas relações, tendo relações, por exemplo, até públicas, em lugares de fácil acesso e também em florestas. Nesse meio tempo, ele chegou a ser detido, acusado de ter tentado sufocar uma garota de programa, mas as queixas foram tiradas e nada aconteceu com ele. Por conta de toda essa estranheza, a Marcia acabou não aguentando e ela pediu o divórcio, terminando o relacionamento em 1981. Um ano depois, ele foi preso pela primeira vez por envolvimento de prostituição, e mesmo que ele alegasse que ele odiava a garota de programa, que ele odiava que elas fizessem os seus pontos próximo à casa dele, ele era completamente obcecado por essas mulheres. E naquele mesmo ano, ele botou na sua cabeça que ele tinha um só objetivo: matar o máximo de garotas de programa que ele pudesse. Isso porque, segundo ele, elas eram vulneráveis para a sociedade e ninguém se importava com elas. That's the million-dollar question. A lot of people ask, Because why they were in the hell did he do it? because they were prostitutes, and I killed them because I wanted to kill them. Sua primeira vítima foi a Wendy Lee Cofield, de 16 anos. Ela era garota de programa e ela morava em um orfanato, inclusive. A Wendy foi encontrada nua, com suas roupas amarradas no seu pescoço, em uma área arborizada no Green River, que ficava próximo à residência do Gary. O seu modus operandi era basicamente contratar essas garotas, fazer sexo com elas, e no momento do sexo ele falava para ter relações por trás. Quando elas viravam, então, ele as estrangulava e depois de mortas, ele levava até o Green River. 2 dias depois que o corpo da Wendy foi encontrado, uma outra garota desapareceu. O nome dela era Giselle Ann, ela tinha 17 anos, e o seu corpo só foi encontrado em setembro daquele ano, no mesmo local, no Green River. Outras garotas também foram encontradas no mesmo local, e isso num período de tempo muito curto. Pelo menos 5 meninas foram encontradas no Green River, até que a polícia começou a tratar o caso como o assassino do Green River. O que chamou a atenção da polícia era o tamanho violência que era tratada desses casos. Algumas mulheres, elas foram encontradas com pedras dentro das genitais, e algumas delas, após terem sido mortas, elas foram abusadas sexualmente novamente. Ou seja, o Gary, além de matá-las, voltava à cena do crime, onde ele já havia enterrado seu corpo, tirava e fazia sexo com o corpo morto. Algumas, inclusive, até em decomposição. Anos depois, o próprio Gary confirmou que ele fazia isso, dizendo que ele matava a vítima dentro da sua própria casa e que depois de morta, ele fazia sexo com elas novamente, muitas vezes inclusive no caminho, depois de buscar o seu filho na escola, enquanto o filho estava dormindo, com ele bem próximo, e outras vezes ele realmente voltava até a cena do crime, até a floresta lá, para fazer o ato. E segundo ele mesmo, isso não era necrofilia. Isso era apenas para satisfazer os seus desejos sexuais, que eram muitos, e que isso acabava evitando que ele tivesse matado outras mulheres. Em um ano, ele matou cerca de 30 mulheres. E ninguém, além das próprias garotas de programa, suspeitavam do Gary. Essas que suspeitavam, ele arrumava um jeito de deixá-las mais confortável. Algumas até conheciam o filho dele, para verem que, na verdade, ele não era esse assassino, que ele era uma pessoa do bem. O Gary, sabendo que a polícia estava investigando o caso, ele começou a arrumar formas de despistá-los. Ou seja, ele voltava à cena do crime e ele acabava colocando outras coisas de outras pessoas, como chiclete, cigarro, qualquer coisa que não mostrasse que ele seria o culpado. Em 1983, como ele já tinha aquela queixa sobre ele ter sufocado a garota anos antes, ele foi chamado à polícia de novo para interrogatório depois de ele ter sufocado uma outra mulher. Mas ele acabou alegando que era legítima defesa porque ela teria o atacado, e como não tinha nenhuma prova, ele foi liberado. Um ano depois, por conta desse mesmo caso, ele foi chamado novamente para passar no teste do polígrafo, e ele mais uma vez disse toda a sua história e foi liberado, sendo registrado como inocente. Em 1985, ele conheceu a Judith Malson e começou um relacionamento com ela. Pouco tempo depois, eles se casaram. Nessa época, os assassinatos diminuíram bastante, mas não completamente. Ele continuou sendo investigado pela polícia, mas como não tinha nenhuma prova contra ele, não tinham o que fazer em relação a isso. Segundo seus vizinhos e seus amigos, ele era um homem calmo, bem tranquilo. Ele trabalhava como pintor de caminhões em uma fábrica, então ele conhecia bastante gente e não passava pela cabeça de ninguém que ele pudesse ser tudo aquilo. Até aquela época, ele já tinha matado pelo menos 40 mulheres. Em 1987, a sua casa chegou a ser revistada pela polícia, mas, como ao contrário de outros serial killers, ele não guardava nada das vítimas, ele não tinha os troféus, né, como falam, e ele inclusive chegou a dar amostras de sangue e de cabelo
devolvê-lo para a polícia. De 1988 até 1998, durante esses 10 anos, é dito que ele tenha matado pelo menos 4 mulheres. E nesse meio tempo, ele acabou até levando os corpos para outro local para poder despistar e não mostrar que era o mesmo assassino do Green River. Como se passou muitos anos, muitas pistas acabaram se desfazendo, mas as amostras de DNA coletadas 20 anos antes ainda eram válidas. Então, no ano 2000, a polícia voltou nessas pistas, nesse DNA, para poder passar por novas tecnologias e verificar se tinha alguma novidade. E foi assim que no dia 30 de novembro de 2001, o Gary foi preso enquanto ele trabalhava na fábrica de caminhões. No chão. Ele estava em cima de mim e a gente estava rolando no chão. Ele tentou estrangulá-la e ela acabou mordendo ele. Eu peguei minha bolsa e corri o mais rápido que eu pude. Ele foi identificado como potencial suspeito de 4 mortes 20 anos antes. Enquanto era investigado, mais 3 amostras foram conclusivas, mostrando que ele era o culpado por essas mortes do Green River. O advogado do Gary fez um acordo com a promotoria, dizendo que se ele não recebesse pena de morte, ele falaria sobre todas as outras mortes e que ele se declararia culpado. Então, ele começou a contar tudo que ele lembrava para a polícia, confessando que ele matou pelo menos 49 mulheres. Inclusive, ele deu a localização de diversos desses corpos que até então estavam desaparecidos. Na época desse julgamento, conseguiram confirmar apenas 48 e ele foi condenado com 48 prisões perpétuas por cada uma de suas vítimas, mais 10 anos por adulteração de evidência de cada uma das vítimas. Ou seja, 480 anos de prisão. Se passado anos, então, preso, ele começou a dar diversas entrevistas, falar tudo que ele lembrava, não só para a polícia, mas para jornais também. E ele confessou, inclusive, que esse número, na verdade, era muito maior, chegando a mais de 70 casos que ele estaria envolvido. Ele, inclusive, dizia realmente que o seu alvo era a garota de programa, já que a polícia do local nunca ligou para elas e que era muito mais fácil pegá-las. Ele permanece vivo e preso na penitenciária estadual de Washington, e mesmo ele tendo confessado mais de 70 mulheres, apenas as 49 foram confirmadas. Ele foi considerado um dos assassinos mais notórios e um dos assassinos mais inteligentes por ter passado tantos anos despistando a polícia, mesmo que o seu QI seja bem baixo. O seu filho Matthew deu algumas entrevistas e alegou nunca ter passado na cabeça dele que o pai era realmente culpado, mesmo quando ele era suspeito, porque ele sempre foi muito normal. A Judith, sua última esposa, alegou que ela se sente como se tivesse salvado muitas vidas, já que durante o período que eles estavam juntos, ele não cometeu tantos crimes. E logo depois que ele foi preso, ela já pediu o divórcio, se separando completamente dele. Ela inclusive mudou de nome, mudou de aparência, realmente para não ser ligada a esses crimes. Segundo ela, ele era o marido perfeito, todos os dias se mostrava muito feliz, muito amoroso, e que ela amou esse homem que ela conheceu, mas que ela odiou o homem que o levou embora. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Foi um caso bem grandinho, mas eu trouxe todas as informações mais completas possível. Se você tem alguma sugestão de caso, manda aqui nos comentários ou então manda lá no Instagram. Os links estão aqui todos na descrição do vídeo. E claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever e comentar o que você achou. Então é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.